vamos receber aqui na Arena do Conhecimento o fundador da Bristen Consultoria, Henrique de Oliveira Brito. Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença e agora o palco é todo seu, Henrique. Boa tarde, pessoal. Agradeço a Expobor pelo convite e também ao pessoal da Pneu Show. Tá? Nós vamos falar sobre economia circular que fecha a conta, como transformar borrachas e pneus em ativos industriais e não somente um custo ambiental. Antes eu vou apresentar brevemente a nossa empresa. A Bristen ela é uma empresa de consultoria, assessoria, representação comercial, especializada em tecnologia da borracha, sustentabilidade e ESG. Nós estamos sediados no Rio Grande do Sul, tá? Atendemos clientes do Brasil e do exterior. A nossa equipe conta com 3 pessoas fixas, sou eu, a Karen e a Cristiane, os 3 com formação na área química e uma experiência relevante no setor da borracha. Nós também contamos com alguns parceiros, tá? Geralmente são profissionais com conhecimentos específicos em algum ramo, que nós contratamos para trabalhar conosco em projetos. Temos também como parceria o pessoal da Greenway na parte de fornecimento de matérias-primas de fontes sustentáveis e o pessoal da ESG Now na parte de tecnologia e serviços de sustentabilidade e ESG, como por exemplo softwares de gestão ESG, como por exemplo a parte de levantamento de análise de ciclo de vida de produtos e como levantamento de emissões de CO2 equivalente, né? Ok? Bom, aqui são os nossos serviços. Eu não vou falar, obviamente, sobre todos, mas só dizer para vocês que tem uma série de serviços relacionados à tecnologia da borracha, incluindo a parte de treinamento, alguns serviços relacionados à representação comercial, sempre de materiais relacionados ao setor da borracha, e aqui alguns serviços relacionados à sustentabilidade e ESG. Bom, através desse serviço a gente tem aí colaborado para difundir a questão da tecnologia da borracha, da sustentabilidade e do ESG, ok? Bom, então vamos ao nosso tema. Eu vou fazer uma parte introdutória que eu vou falar sobre alguns conceitos sobre economia circular, que eu julgo bastante importante. Depois eu vou dar vários exemplos de onde está sendo aplicado a economia circular, especificamente no ramo da borracha. Ao final eu vou lançar para o setor alguns desafios, ok? Bom, então, vamos falar sobre o que é economia circular, né? Eu primeiro vou dizer, então, o que não é economia circular, né? Obviamente, a economia circular não é igual a linear, né? Aquela onde a gente extrai matéria-prima, produz, consome e descarta, né? Um modelo que realmente é insustentável, porque para a gente continuar crescendo, vai continuar utilizando recursos que são finitos, né? Então, esse modelo já vem há algum tempo sendo substituído pela economia circular. O que também não é economia circular, e esse é um ponto que eu faço questão de reforçar muito, que geralmente quando se fala economia circular é uma tendência de diretamente associar com a reciclagem. A reciclagem é importante, é fundamental, mas ela deveria ser um dos últimos recursos da economia circular e não o ponto de partida, ok? Bom, o que é economia circular? Aqui tem uma frase muito bonitinha, a frase, né? Sistema econômico regenerativo e restaurativo por princípio que permite desvincular o crescimento econômico do consumo e de recursos finitos. Primeira vez que eu li isso, né?
tu lê, ok, a frase está muito bonita, mas na prática o que significa isso? Então vamos dar uma explicação, digamos, nessa frase, né? Em primeiro lugar, regenerativo. O que é regenerativo, né? Então, a economia circular é um sistema que imita a natureza. Se a gente pegar a natureza, a folha cai da árvore, o fruto cai da árvore, aquilo não vira lixo, né? Então, de alguma forma, aquilo vai alimentar um pássaro, alimentar um inseto, alimentar um micro-organismo, vai se decompor, vai virar um nutriente lá para a terra, de repente a semente vai germinar, vai virar, digamos, uma nova árvore, que vai iniciar todo o ciclo novamente. Então, em tese, a economia circular é um modelo que a gente deveria pensar e implementar dessa forma. É fácil? Não, é muito difícil, mas é possível, a gente vai mostrar, ok? Então, daqui sai ó, o primeiro grande pilar, que é regenerar a natureza. O segundo, o que quer dizer esse restaurativo? Significa a gente restaurar e devolver a utilidade do produto ao longo de toda a sua vida. Tá? Então não é só usou, já perdeu um pouquinho de valor, já põe no lixo. Não, vamos tentar recuperar a sua utilidade, que é a lógica do manter produtos e materiais em uso no maior tempo possível, no seu mais alto valor. Depois, eliminar resíduos e poluição desde o design. O que quer dizer? Quando vai, que é a lógica ali do por princípio. Essa lógica de ser regenerativo e restaurativo deve iniciar quando a gente vai projetar o produto. Né? Hoje, a maioria da parte de economia circular que a gente está fazendo são em produtos que não foram projetados com a lógica da economia circular. Então, a lógica agora deveria ser, vamos projetar produtos já pensando em ser regenerativo e restaurativo. É fácil? Não, não é, mas é possível, ok? Bom, e lógico, à medida que a gente usa esses três princípios, a gente consegue desvincular o crescimento econômico do consumo de recursos. Por quê? A gente vai gerar riqueza circulando aquilo que já existe, ao invés de estar cada vez extraindo mais matéria-prima, ok? Bom, essa é a parte teórica. Se representa uma maneira muito boa de representar a economia circular pelo diagrama de borboleta da Fundação Ellen MacArthur. Ela divide basicamente dois grandes ciclos, o biológico e o técnico. A gente vai mostrar aqui. No setor da borracha existem os dois ciclos. Obviamente o técnico ele é muito maior, mas existe. Então vamos falar sobre alguns exemplos, ok? Bom, o que é o ciclo biológico? Tá? Ele se refere a materiais que podem ser biodegradar e voltar para a natureza de forma segura. Ok? Então, ele está muito associado mais ao agronegócio, né? E à parte de alimentos. Mas no ramo da borracha também existe e é possível, principalmente através da seringueira e de matérias-primas biobased. Então vamos ver alguns exemplos. Tá? Por exemplo, borracha natural, a gente planta, ela cresce, depois de algum tempo começa a dar o látex, a gente produz látex, produz borracha natural. Com isso a gente produz alguns artefatos de borracha que vão para o ciclo técnico. Mas essa árvore, ela pode envelhecer, morrer, vira nutriente para a própria terra. Mas essa árvore pode ser utilizada para fazer móveis. Esses móveis, depois de um tempo, à medida, a gente vai fazer isso quando a árvore perder a produtividade. Pode fazer móveis. Depois de um tempo, esse móvel, ele, se não tiver mais utilidade, pode se transformar em cavaco. Esse cavaco, e dependendo do tipo da construção do móvel, tipo se foi pintado ou não, pode virar uma compostagem, que pode voltar de novo lá para a terra. Ok? Mas também esse cavaco pode ser utilizado para extrair alguns produtos químicos. Existe muita pesquisa nessa área, no entanto, até o momento não tem nada comercialmente, tá? Utilizando biomateriais da seringueira, tá? Extraída, né, da seringueira. Mas também esse cavaco pode ser utilizado para produzir energia.
Então nós temos aqui a seringueira, tem o ciclo biológico e o ciclo, depois vai para o ciclo técnico. Um outro exemplo, o arroz. A gente planta o arroz, ele alimenta as famílias, gera a casca do arroz, que pode ser um problema ambiental muito sério. A casca do arroz pode virar uma compostagem, que pode virar lá para a terra. Tá? Economia circular. Mas esse mesmo arroz a gente pode utilizar, a casca, né, do arroz, a gente pode utilizar para gerar energia. Né? Desse processo saem umas cinzas. Tá? Essas cinzas são muito ricas em sílica. Essa sílica pode ser tratada, virando uma sílica precipitada, que é muito utilizada na indústria da borracha, principalmente na parte de calçados e pneus. Isso aqui que eu estou falando é um caso real, prático, existente, tem no mundo e no Brasil também. Ok? Então nós temos o ciclo biológico e aqui um ciclo técnico. O caju, a gente planta, o caju ele vira alimento, do beneficiamento do caju sobra uma biomassa, essa biomassa pode ser utilizada para fazer, gerar nutrientes que podem de novo para o solo, fecha um ciclo. Mas a gente também pode pegar essa biomassa e beneficiar e produzir algumas matérias-primas para a indústria da borracha. Como, por exemplo, nós temos um caso muito prático aqui no Brasil, Bioflex Rubber, que é o quê? É um plastificante que tu pode utilizar na indústria da borracha, substituindo derivados fósseis. Tá? O material isento de HPAs, isento de fitalatos. Caso real, produto comercial foi desenvolvido com suporte da nossa consultoria, está no mercado. Ok? Óleo de soja. A mesma coisa, planta, colhe, vira alimento, pode em algum momento ele tem processos químicos, vira um biodiesel, vai para várias indústrias, mas também ele pode ser processado, gerando algumas matérias-primas para a indústria da borracha, como por exemplo plastificantes de soja, tipo degomado, epoxidado, esterificado. Caso real, existente no Brasil, em outros países também. Tá? Então, é o caso de economia circular, usa o ciclo biológico e o ciclo técnico. Tá? Depois aqui o pinus ou o eucalipto, também um outro caso real, produto que foi desenvolvido com a nossa consultoria. Planta, ali o eucalipto ou pinus, né? Colhe, né? Esse material aqui é beneficiado, sobra as cascas podem ser utilizadas para compostagem e voltar para a terra novamente, para a própria eucalipto ou para outras culturas. Essa madeira aqui ela vai para a indústria de papel e celulose. Né? O pessoal produz o papel e celulose e daqui sai um material chamado licor negro. Esse licor negro é muito rico em lignina. Tá? Essa lignina ela é utilizada, uma boa parte dela, para gerar energia para a própria planta. Mas ela também pode ser utilizada para gerar bioprodutos a partir da lignina. Como, por exemplo, o Green League é um antioxidante à base de lignina, muito utilizado na indústria da borracha, inclusive de materiais para o setor de pneus. Ok? Então, é um caso muito prático. Com esse caso aqui, nós, junto com Suzano Papel e Celulose, junto com a Greenway e junto com a Vipal Borrachas, ganhamos o prêmio Expobor do ano de 2024. Caso real de economia circular, pega o ciclo biológico e pega o ciclo técnico. Interessante que a gente já falou sobre vários processos de economia circular dentro da borracha e pode ver, não se falou em reciclagem ainda. Reciclagem está lá na ponta, ok? Bom, então a gente viu o ciclo biológico que de alguma forma se integra com o ciclo técnico. Agora vamos falar sobre o ciclo técnico. Eles são de materiais, né, que
não podem voltar para a natureza de forma segura. Digamos, muito conhecido o plástico, né? E aqui que entra a borracha, tá? Quando se fala em borracha, ela envolve o quê? Artefatos de borracha, as suas matérias-primas, os produtos pós-indústria, que é o quê? Aqueles resíduos de borracha que são gerados dentro da própria indústria, dentro da própria empresa que está fabricando, e os pós-consumos, quer dizer, vai para o mercado, o cliente consumiu, gerou aqueles materiais, tá? Então, vai ter esse ciclo, a gente vai, digamos, explicar um pouco. E aqui é interessante porque existe uma hierarquia, tá? A hierarquia é o seguinte, quanto mais próximo a gente recuperar o material próximo do usuário, mais a gente está preservando o valor dos produtos. Então, em tese, a lógica deveria ser assim. Antes de reciclar, eu devo recondicionar, refabricar. Antes de refabricar, eu deveria reusar em outras aplicações ou redistribuir para outras aplicações. Antes disso, eu deveria fazer o compartilhamento do material. Antes disso, eu deveria fazer manutenção para prolongar a vida útil. Ou, se quiser, sai daqui para lá. Ó. A reciclagem é, em tese, a última etapa. Depois que percorreu isso aqui, percorreu esse ciclo, percorreu esse, vai chegar em algum momento que realmente não tem mais alternativa e vai porque a gente chama assim, ó, perda do material ou vazamento do valor do produto, que é quando a gente ou queima para gerar energia, né? Ou, que é o pior, né? Quando vai para aterros sanitários. Ok? Bom, então vamos para exemplos práticos, tá? O caso mais conhecido, que é o de maior volume, é o pneu. O pneu, então, começa a economia circular no design, né? Então, no projetar com matérias-primas finitas, mas também renováveis do ciclo biológico. Se ainda no projeto eu posso agregar a característica de baixa resistência ao rolamento, vai fazer com que ele vai também contribuir para a economia circular. Por quê? Porque vai consumir menos combustível. Então, pode iniciar a economia circular do pneu aqui já no design. Depois, se esse pneu tem... se esse pneu tem uma boa gestão de frota e a qualidade do pneu é boa, eu faço a economia circular porque eu prolongo a vida útil. Então, prolongamento de vida útil é economia circular, ok? Depois eu posso, dependendo do tipo de pneu e frota, eu posso fazer até o compartilhamento desse pneu, certo? Na sequência, entra um dos aspectos que eu acho, digamos, um dos mais importantes para a economia circular quando se fala em pneus, que é a reforma de pneus. Se o pneu está projetado para a ressulcagem, eu ressulco, estendo a vida útil. Se a carcaça é de qualidade e a gestão do pneu é eficaz, eu ainda faço uma ou mais recapagens, entendeu? Então, olha tudo que se faz antes, né, para prolongar a vida útil. Finalmente, vai chegar algum dia em que ele vai para reciclagem e outras destinações ambientalmente adequadas. Então, agora vamos nesses exemplos, né? O primeiro, que é o coprocessamento. Pica o material, vai para aplicações em sementeiras, né? Ou para como substituto parcial para aquecimento, tá? Nós temos também a parte de granulação, que geralmente vai para a parte de construção civil, tá? Depois temos um outro tipo de granulação que vai para diversos tipos de artefatos e pisos. E aqui eu quero destacar o pessoal, por exemplo, da EcoRubber, que ganhou ontem 2 prêmios da prêmio ExpoBor, né? Com esse trabalho aqui, com trabalho de pisos a partir de material vindo de pneus inservíveis, tá? Depois a gente ainda pode ter um outro tipo de granulação que vai material para asfalto. E aqui é muito interessante, tem vários benefícios quando se agrega a borracha em pó no asfalto, mas para resumir, aumenta a durabilidade, que é economia circular, e permite
que o asfalto seja reciclado de 2, 3 vezes, que é a economia circular. Então, esse aqui é um caso muito interessante, porque a economia circular do setor de pneus melhora a economia circular do setor de asfalto. E aqui tem um potencial de consumo gigantesco. Aqui são os dados da Greca, que é uma empresa que foi líder e uma das primeiras aqui no Brasil a trabalhar com asfalto borracha. Eles começaram em 2001. Se ter uma ideia, de 2001 até 2025, utilizaram quase 30 milhões de pneus, sendo que nos últimos 5 anos foram em torno de 15 milhões de pneus. E aqui ainda tem potencial de crescimento, ok? Só se pegar aqui, ó, carbono equivalente evitado, mais de 31 mil toneladas, é muito material, ok? Bom, depois tem outra aplicação chamada de laminação, muito vai para, aqui se pega mais de pneus de moto, vai para percintas para o setor de imóveis, ok? Pirólise, um processo super importante, onde se consegue extrair negro de fumo, que pode voltar para o pneu ou para outras borrachas. O TPO, que é o óleo extraído de pneus, que pode se utilizar para produzir negro de fumo também, mas pode ir para outros setores. Eu vejo aqui um potencial de upcycling enorme, tá? A utilização no ramo petroquímico, tem muitas pesquisas, tem pouca utilização ainda prática por uma questão de volume e algumas questões técnicas do produto, mas o potencial aqui é enorme. Gera gás que opera a própria fábrica e gera resíduo metálico que também vai para outros setores. Tá? Esses são os dados do IBAMA do ano passado. Tá? Então, digamos, temos muita informação, 5% dos pneus não houve destinação, mas praticamente 95% teve uma destinação adequada, ok? Aqui tem um outro material que não aparece na estatística do IBAMA, porque o Brasil não tem essa tecnologia ainda, que é a de desvulcanização, tá? Um processo super interessante. Nós temos hoje clientes que estão importando esse material ou da Tyromer do Canadá ou da Tyromer da Holanda. Tá? Um processo super interessante que eu considero uma lógica de upcycling, porque tu dá um valor agregado e superior àquele pneu inservível. Tá? Aqui é um resumo, né? Não vamos voltar aqui, ok? Bom. Calçado, muito interessante. O calçado também inicia economia circular pelo design, depois na parte de manutenção, conservação, digamos, estender o uso. A parte de a manutenção tem o compartilhamento e aqui depois tem a reciclagem, tanto interna do pós-indústria e também utilizando o reciclado do calçado para o setor do calçado, assim como reciclado de calçado para outros setores. Aqui eu destaco a Artecola, que foi finalista em 2 prêmios do Prêmio Expobor e faz um trabalho fantástico nessa área aqui. Tá? Bom, depois, finalmente, falar um pouquinho de upcycling, né? Então, assim, se falar... Do ponto de vista técnico, processo de transformar resíduos e produtos materiais inúteis em produtos com uma qualidade, um valor ambiental e utilidade superior. Mas eu acho que assim, nada melhor do que mostrar isso aqui. Ó. Um trabalho feito pela Shirley, da Ordones, ela é aqui de São Paulo. O que ela faz? Ela pega cordonel inservível, né? Refúgio da indústria de pneus e transforma em bolsas, brincos, colares, tiaras, etc. Então, realmente dá um significado muito superior a um material que, em tese, é um lixo ou seria um lixo. Tá? Bom, na sequência, as minhas considerações finais que eu quero dizer aqui, ó, a questão é, se fecha a conta. Fecha a conta, todos os exemplos que eu mostrei aqui são exemplos comerciais, operados no Brasil,
tem gente produzindo, ganhando dinheiro, tem gente usando, ganhando dinheiro. Ontem, no discurso do rapaz lá da EcoHubber, ele disse muito claramente: dá para ganhar dinheiro com borracha fazendo o serviço que eu faço. E ele trabalha 100% com economia circular. Trabalho fantástico. Tá? Agora, obviamente, existem dificuldades, né? Muitas delas relacionadas à estrutura e o modelo de negócio do país, que dificulta muito a questão do empreender, né? Então é algo que não é inerente à economia circular. A economia circular acaba também sendo vítima deste modelo, né? Mas, por um lado, a economia circular muitas vezes pode ser solução para alguns problemas. Tá? Nós temos alguns segmentos muito organizados, por exemplo, o pessoal de pneus, lógico, tem a NIP, Recicla NIP, relatório do IBAMA, tem a Política Nacional de Recursos Sólidos que envolve os pneus. Então, tendo toda a legislação que, de alguma forma, encaminhou os pneus para essa organização. Mas tem outros setores, por exemplo, o calçadista, que não tem nenhuma dessas exigências, e eles estão muito bem. Eles desenvolveram internamente um programa chamado Programa Origem Sustentável. Um programa que foi criado em 2012. Tá? É fantástico. Eles são muito bons na questão de pós-indústria, ok? E não precisa digamos, nada externo, não precisa estar o governo cobrando. Eles mesmos têm desenvolvido o próprio trabalho. Agora, existe muito a fazer. Eu colocaria assim, a primeira lógica é a gente realmente começar cada vez mais a desenvolver produtos com a lógica de economia circular. Isso seria fundamental ter essa lógica cada vez mais. A outra, reforçar o entendimento de que maior durabilidade de um produto também é economia circular. Ok? Agora tem algumas questões importantes para alguns segmentos. A questão do pneus, um desafio muito importante é o quê? Fazer cumprir a meta de destinação. Ano passado, 42 mil toneladas não foram destinadas. Nos últimos 15 anos, 500 mil toneladas. A do ano passado, eu li o relatório do IBAMA, tenho certeza, está escrito lá, boa parte, na verdade tudo, foram de alguns importadores, né, que não deram a destinação. Se eu não me engano, essas 500 mil nos últimos anos também, a grande maioria são de empresas importadoras. Então é um problema que precisa ser resolvido. A outra é fortalecer a reforma de pneus. A reforma de pneus por si só do Brasil, ela é muito forte, ela é fantástica. Tá? Então, assim, certamente entre as melhores do mundo. Agora, precisa ser reforçada e uma das melhores formas é o quê? Termos carcaça de qualidade que permita várias recapagens, ok? Aqui tem muita queixa, a gente, digamos, acompanha a BR, de alguns tipos de carcaças importadas que têm um índice de recapabilidade muito baixo. Isso para a economia circular é péssimo, ok? Porque todo aquele ciclo que a gente falou, ele não faria ciclo nenhum, ok? Tá? Bom, a parte de artefatos de borracha automotivos tem uma situação muito crítica que seria muito importante se conseguir desenvolver rotas tecnológicas de descomissionamento de veículos ao final de vida, ok? Aqui para artefatos em geral, importante cada vez mais desenvolver tecnologias não geradoras de resíduos, tipo moldes flashless, né? Então, alguns sistemas que na produção não vai gerar resíduo ou gerar muito menos. Incentivar o reaproveitamento interno é muito importante. Tá? Já estamos encerrando. Agora, a questão setorial. Isso já começou, está cada vez mais forte, o plástico é mais forte nisso, mas na borracha está começando a entrar. Incentivos fiscais, melhores linhas de crédito, fontes de fomento à inovação vinculados à sustentabilidade. Isso é importante que continue, que seja ampliado e que as empresas usem. Às vezes a gente conversa com a empresa nunca ouviu falar. Tu entendeu? Tá? E por último aqui é um desafio, é a gente conseguir desenvolver e implementar o Inventário Nacional da Circularidade da Indústria da Borracha. Outros setores têm, nós ainda não temos. Bom,
pessoal, isso que eu tinha para apresentar. Agradeço novamente a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas, ok? Obrigado.